Saudações cordiais, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Você já ouviu falar da grande angústia? Ou, por outras palavras, a angústia propriamente dita? Da última vez falamos da angústia prévia, que acontece entre o período do decreto dominical e o fim da graça. A grande angústia, ela vai acontecer depois da graça fechar. E esta vai solapar ou vai trazer aflição. Na verdade é aflição que vai ocorrer sobre a vida de todos aqueles que não terão se consagrado a Deus. Vai ocorrer, então essa grande angústia vai fazer com que homens e mulheres que não aceitaram a Jesus Cristo possam sofrer. A grande angústia vai solapar principalmente aqueles que não faziam a vontade de Deus. Alguém pode perguntar, como é que essa grande angústia vai acontecer? De acordo com a Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 15, versos 5 até 8, diz o seguinte: 5. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. 6. Então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. 7. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. 8. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Por outras palavras, assim que Jesus Cristo deixar o lugar santíssimo, vai começar o tempo de angústia, a grande angústia sobre todos aqueles que não terão feito a vontade de Deus. E esta vai culminar exatamente com a queda das pragas. Todos aqueles que teriam feito a vontade de Deus estarão a salvos. Por outras palavras, estarão protegidos pela graça de Deus. O Espírito de Deus não estará a atuar sobre a vida dos homens e mulheres que não aceitaram o Evangelho. Não vai atuar sobre a vida daqueles que não aceitaram a palavra de Deus. Deixará de atuar sobre a vida destas pessoas. E o que é que vai acontecer? Com a queda das pragas, o coração dos homens e mulheres vai continuar a ficar duro cada vez mais, assim como ficou duro o coração de Faraó. A Bíblia diz que Faraó não se converteu. O coração dele permaneceu ou prevaleceu endurecido em função daquelas pragas que lá estavam a cair. Daniel capítulo 12, verso 1, diz que Miguel, ele vai levantar a favor dos seus filhos. Ele vai proteger aqueles que o amam. Jesus Cristo, o Miguel, vai se levantar a favor daqueles que ele ama. E todos aqueles que não faziam a vontade de Deus, aqueles que tiveram o selo da besta, aqueles que não tiverem sido selados pelo selo de Deus, estarão vulneráveis. Estarão vulneráveis à queda dessas pragas. Então, como filhos de Deus, somos todos chamados a refletir nesta mensagem e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que naquele tempo a gente esteja a salvo. Este é o maior desejo de Deus. O que é que vai acontecer durante este período? A Bíblia já diz aqui que vão cair as 7 pragas. Então, ao falar deste tempo de angústia, nós estamos a falar do tempo que vai acontecer depois de terminar a intercessão de Cristo a favor dos vivos no céu. E haverá esse período de aflição e vão cair todas essas pragas. E nós sabemos perfeitamente, de acordo com a Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1 até 4, que é um processo que neste exato momento está a decorrer, o processo de selamento, como teremos apresentado no outro episódio. Neste exato momento, os filhos de Deus estão sendo selados pelo Espírito Santo, a verdade bíblica. Deus está a colocar a sua lei, com particular incidência para o sábado, sobre o coração dos seus filhos. Está a selar a verdade no coração dos seus filhos. Será que você não quer ter este selo na sua vida? Para escapar daqueles flagelos, é necessário que você esteja selado pelo selo de Deus. Sem o selo de Deus, você não tem a proteção de Deus. Para estar protegido por Deus, você precisa deste selo da parte de Deus. Então é importante refletir nesta mensagem. E veja qual será a ordem da queda das pragas que aqui nos é apresentada na Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 16, nos apresenta a ordem da queda dessas pragas sobre a vida daqueles que têm a marca da besta ou daqueles que não faziam a vontade de Deus. É importante compreendermos aqui, amados amigos, que estas pragas, algumas são universais, outras são locais, algumas são literais e outras são simbólicas. Quando digo universais, estou a dizer que são aquelas que vão afetar todo o mundo.
mas com particular incidência para aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Locais, estou a dizer que vão acontecer em certos lugares, certos centros. Não vão afetar todos os lugares. Literais quer dizer que vão acontecer do jeito que são apresentadas aquelas pragas. Simbólicas significa que é apenas um símbolo, não vão acontecer daquele jeito que está descrito ali. Representa uma coisa. Então vou apresentar aqui a ordem destas pragas. No livro de Apocalipse, capítulo 16, nós encontramos o primeiro anjo a derramar a sua taça. A primeira praga será úlceras malignas, ou então chagas, feridas estranhas sobre todos aqueles que têm o sinal da besta. E esta praga é literal. Vai acontecer exatamente como está descrito aqui na Bíblia. E só vai afetar todos aqueles que têm o sinal da besta. Sinal da besta. Algumas vezes as pessoas confundem com o número 666. Sinal da besta não é o número 666. Quando ler o livro de Apocalipse, você vai encontrar alguns elementos. Primeiro nós encontramos o dragão, aquele que dá o poder à besta. Dragão é Satanás. Besta, a primeira besta, refere-se ao poder papal. Estamos a dizer assim, que o papado, tudo que diz ao mundo, recebe orientação direta de Satanás. Porque o trono de Satanás encontra-se exatamente lá onde está estabelecido o sistema papal. Então, além do papado, quer dizer, a besta, nós encontramos a marca da besta. Nós podemos dizer marca da besta, marca, selo ou sinal. Tudo é a mesma coisa. Além da marca da besta, nós encontramos o número da besta. Além do número da besta, encontramos a imagem da besta. Então já temos dragão, besta, imagem da besta, número da besta e depois temos a marca da besta. Dragão, Satanás. Primeira besta representa o sistema papal. Imagem da besta se refere a esta união entre Estado e Igreja, que vai culminar com a imposição do domingo como dia de guarda, e homens e mulheres serão obrigados a guardar o domingo. Isso chamamos de imagem da besta. Estamos a dizer união entre Estado e Igreja. Estados Unidos da América do Norte, que são utilizados como porta-voz de Roma, vai se unir com Roma, que representa a Igreja. Então, esta fusão destes dois poderes vai criar condições para que haja o decreto dominical e consequente perseguição aos fiéis. Depois, nós temos o que chamamos de número da besta. Número da besta, a Bíblia diz que se refere a um número que representa o homem. O sistema sexagesimal, ele começa na Babilônia. O número 6 é um número que se refere à autoridade humana. O homem foi criado no sexto dia. O número 6 representa a autoridade humana e o número 7 representa a autoridade divina, o completo. Estamos a dizer, por outras palavras, que tudo que o homem estabelece que vai contrário àquilo que a Bíblia diz, se representa pelo número 6. Por outras palavras, alguém pode dizer assim, e os muçulmanos que guardam sexta-feira, durante aquele intervalo do decreto dominical, como é que vai se considerar isso? É simples. Haverá esta unificação destes poderes. Estamos a dizer que mesmo a sexta-feira foi estabelecida pelo homem. Refere-se à autoridade humana. Não tem nada a ver com Deus, porque Deus estabeleceu apenas o sétimo dia, o sábado. E depois, nós temos o que chamamos de marca da besta. Marca da besta refere-se a este domingo, que será imposto de forma obrigatória ao mundo inteiro. Hoje, ainda não funciona como a marca da besta, porque ainda não foi colocado como lei obrigatória a nível de todo o mundo. Por mais que existam algumas nações atualmente que guardam o domingo como lei na legislação de cada país. Por mais que esteja lá, mas ainda não é considerado, então ainda não é obrigatório para o mundo inteiro. Agora, no tempo que isso for obrigatório para o mundo inteiro, aí sim, cada um deverá pensar que lado tomar. Mas não espere a última parte. Você tem que tomar a sua decisão hoje. Então, estas pragas vão cair sobre a vida daqueles que tiverem a marca da besta. A segunda praga, o mar vai se transformar em sangue e haverá a morte de toda a vida marinha. Esta praga é literal. O mar vai se transformar em sangue e todos os animais no mar vão morrer. A terceira praga, rios e fontes de águas vão se tornar em sangue e haverá juízo para os mártires. Está-me a dizer assim, que a terceira praga será derramada sobre os rios e mares e todas as fontes das águas vão se tornar em sangue. Esta praga também é literal. A quarta praga, o sol que vai queimar com tanta intensidade a todos aqueles que tiverem a marca da besta. A quinta praga vai cair sobre Roma, trevas espirituais. Estou a dizer, por outras palavras, que esta praga que vai cair sobre Roma, ela vai criar
certas situações. Primeiro, o que vai acontecer? Assim como aconteceu no Egito, no reinado de Faraó, houve aquela escuridão que até se apalpava. Essas trevas que se fazem referência se refere a trevas espirituais, o colapso moral do sistema religioso político liderado pela besta, neste caso o poder papal. É o que vai acontecer. E isto indica claramente a perda da influência e da capacidade de dominar o mundo e dominar as pessoas. E esses vão perder o apoio popular. Depois nós temos a sexta praga. A sexta praga se refere ao secamento do rio Eufrates. Quando se fala de secamento do rio Eufrates, é uma praga simbólica. O que isto quer dizer, o secamento do rio Eufrates? Veja, que além do secamento do rio Eufrates, nós temos o início do Armagedon. Veja que o rio Eufrates seca para preparar a vinda dos reis do Oriente e depois o início do Armagedon. O que isto significa? Tem tudo a ver com o colapso, a perda de apoio político, religioso, apoio popular. Este sistema político e religioso que havia sido estabelecido, que criou a imagem da besta, vai perder aquele apoio popular que tinha das pessoas. Hoje esse sistema tem apoio popular, mas brevemente vai perder este apoio popular. E qual será a consequência? A consequência será basicamente perder a confiança desta tal população que sempre os apoiou. A sétima praga, ela será derramada no ar. E depois de ser derramada no ar, o que vai acontecer? Haverá muitos cataclismas. Vai acontecer aquele grande tremor de terra que vai destruir todas as coisas que os homens estão a erguer hoje. Sabe, há homens e mulheres neste mundo que estamos a viver, estão a construir impérios. Não é proibido erguer as coisas, mas há pessoas que estão a construir os impérios como se isso um dia não será destruído. Tudo que nós conseguimos ver hoje em pé será destruído. Por ocasião da vinda de Jesus Cristo, nada estará em pé. Por mais que Satanás tente personificar a vinda de Cristo, mas por ocasião da vinda de Jesus Cristo, nenhuma coisa estará em pé. Tudo vai ruir, tudo será destruído. E como consequência, todas as coisas que homens e mulheres estão a erguer hoje, um dia vão perder. Nós precisamos de colocar o nosso tesouro, criar o nosso império no céu e não nesta terra. Porque brevemente tudo isso vai colapsar. Nós vimos os resquícios disso, o exemplo só para ver como é que as coisas serão destruídas. O exemplo que nós vimos com os Estados Unidos em Texas, o que vimos em Los Angeles, lá na Hollywood, aquelas destruições, devastações pelo fogo e coisas que nós temos visto acontecer em terra e mar, a nível de todo o mundo, é apenas uma demonstração. Isso deveria levar homens e mulheres a refletirem de que tudo que estamos a construir e estamos a estabelecer nesta terra aqui terá o seu fim. Nenhuma coisa vai permanecer para sempre. Tudo isso vai ruir. Então, essa sétima praga vai acontecer desta forma. O livro de Amós, capítulo 8, verso 11 a 12, porque essas pragas vão cair depois do fim da graça, haverá muita fome pela palavra de Deus por parte de homens e mulheres, mas os justos não poderão mais explicar aquilo que eles um dia aprenderam de Cristo, porque já não haverá tempo para poderem se arrepender. Estes homens vão se tornar cada vez mais duros. E qual será a consequência? O que estes homens vão pensar? Vão pensar em colocar um decreto de morte. Vão criar um decreto de morte, porque esses sistemas, esses poderes vão se unir de novo, vão sentar e vão dizer que esses problemas que estamos a ter, essas calamidades todas, essas pragas que estão a cair porque há um povo que não quer obedecer aquilo que estamos a estabelecer. Então, numa noite só, vamos ter que acabar com todos eles e vão colocar o decreto de morte, que nós vamos aprender na próxima ocasião. De que lado você quer estar? Do lado de Cristo ou do lado de Satanás? Todos aqueles que estarão do lado de Satanás vão sofrer com as pragas. E os que estiverem do lado de Cristo não vão sofrer com essas pragas. De que lado você quer estar? Não siga Cristo por medo das pragas. Siga Cristo porque você o ama. Até a próxima.